Newspapers and the magazines and the books talk about you and little girls. Is there anything in it? Well, I like young women, let's put it this way. I think most of men do, actually. Because I like the girls of this age. And because the girls of that age, for some reason, like me. Ele foi um dos diretores mais admirados do mundo. Um homem capaz de transformar o medo em arte. Mas por trás da câmera, sua vida escondia uma história mais sombria do que qualquer um de seus filmes. O que começou como o sonho de um garoto que sobreviveu ao horror do nazismo se transformou em uma das carreiras mais turbulentas que Hollywood já conheceu. O que você está prestes a ver não é ficção, é a vida real de Roman Polanski. Roman Polanski nasceu em Paris em 1933, filho de pais judeus poloneses. Quando a guerra estourou, a família voltou para Cracóvia em busca de refúgio, sem saber que estavam entrando no inferno. Durante a ocupação nazista, sua infância foi uma corrida pela sobrevivência. Ele testemunhou batidas, desaparecimentos, execuções e o medo constante de ser descoberto. Sua mãe foi enviada para Auschwitz, onde morreria. Seu pai, deportado para Mauthausen, mal sobreviveu. Roman conseguiu escapar graças a uma família católica que o escondeu, vivendo com nomes falsos e se mudando de casa em casa. Ele aprendeu a reconhecer o perigo com apenas um olhar. Aquela infância não apenas o marcou, ela moldou completamente sua compreensão do mundo. Após a guerra, Polanski voltou para Cracóvia com seu pai. O país era uma ruína física e moral. Nada restava de sua casa, apenas escombros e silêncio. Em meio a essa paisagem, ele encontrou um refúgio inesperado: o cinema. Ele estudou na prestigiosa Escola de Cinema de Lodz, uma incubadora de talentos em uma Polônia que tentava se reconstruir. Ali, ele começou a experimentar com a câmera, explorando o que mais obcecava: o medo. Não o medo espetacular, mas o medo cotidiano que nasce da culpa e do confinamento. Seus primeiros curtas-metragens já mostravam seu estilo: planos próximos, silêncios tensos e finais abruptos que deixavam uma sensação de desconforto. Em 1962, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, Knife in the Water. Era uma história de 3 personagens presos em um veleiro onde a tensão cresce minuto a minuto. Foi indicado ao Oscar e consolidou Polanski como uma promessa do cinema europeu. O que mais chamava a atenção não era apenas sua técnica, mas a forma como ele fazia o espectador sentir ameaça sem nunca vê-la. Como Hitchcock costumava dizer, o suspense não está no estrondo, mas na antecipação dele. Polanski aplicou isso com maestria. Seu cinema era uma bomba prestes a explodir. O sucesso levou para a Inglaterra, onde filmou Repulsion em 1965 e Cul-de-sac em 1966. Essas duas obras confirmaram sua obsessão pelo isolamento e pela loucura. Em Repulsion, uma jovem interpretada por Catherine Deneuve começa a perder a cabeça em um apartamento onde as paredes parecem se fechar sobre ela. A câmera se torna uma extensão de sua mente. Não há monstros, não há fantasmas. Apenas a psicose de alguém que teme o mundo exterior. Polanski transformou cada espaço em uma prisão invisível. Em 1967, ele dirigiu The Fearless Vampire Killers, uma comédia de terror que misturava humor e escuridão. Durante essa filmagem, ele conheceu a atriz Sharon Tate. Ela tinha apenas 24 anos, com uma beleza radiante e um sorriso que iluminava os sets. Eles se apaixonaram, casaram-se logo depois e se tornaram um dos casais mais queridos dos anos 60. Viveram entre Londres e Los Angeles, desfrutando do sucesso e planejando ter um filho. Polanski estava no auge do mundo. Em 1968, ele estreou Rosemary's Baby, sua consagração definitiva. O filme foi um fenômeno cultural. Mas a parte mais inquietante era a forma como o diretor manipulava o espectador. Ele fazia você sentir medo sem mostrá-lo, apenas insinuando o invisível. O sucesso era tão avassalador que tudo parecia possível. Mas em agosto de 1969, a vida de Polanski deu uma guinada trágica. Enquanto ele estava em Londres trabalhando em um novo projeto, sua esposa, Sharon Tate, grávida de 8 meses, foi brutalmente assassinada junto com 4 amigos em sua casa em Cielo Drive. Os perpetradores eram membros do culto de Charles Manson, um grupo que acreditava em um apocalipse racial iminente e usava o assassinato como ritual. A notícia chocou o mundo inteiro. Polanski voltou para Los Angeles e encontrou uma cena que nenhum ser humano deveria ver. Por meses, a imprensa o assediou. Alguns insinuaram teorias absurdas, e outros o transformaram em um símbolo de Hollywood amaldiçoada. O diretor ficou devastado. Passou meses sem conseguir trabalhar. A imagem do crime o assombrava em seus sonhos e em seus sets de filmagem. Quando voltou ao cinema, estava transformado. Seu próximo filme foi Macbeth em 1971, uma adaptação sangrenta e violenta da tragédia de Shakespeare.
Os críticos viram nela um reflexo de sua própria vingança interna, uma explosão de raiva contida, uma meditação sobre a ambição e o castigo. 3 anos depois, ele estreou Chinatown, estrelado por Jack Nicholson e Faye Dunaway. Foi um sucesso retumbante. Chinatown ganhou o Oscar de melhor roteiro e é considerado um dos melhores filmes da história. Polanski, mais uma vez, era o gênio que transformava a tragédia em arte. Mas essa glória não duraria. Em 1977, seu nome voltaria a dominar as manchetes, desta vez por algo que nada tinha a ver com cinema. Durante uma sessão de fotos na casa de Jack Nicholson, ele conheceu Samantha Geimer, uma garota de 13 anos. O que aconteceu em seguida se tornou um dos maiores escândalos de Hollywood. A adolescente o acusou de lhe dar champanhe e uma pílula que a deixou grogue antes de ter relações sexuais com ela. A imprensa cobriu o caso com fúria. Polanski foi preso e enfrentou várias acusações, incluindo estupro estatutário e fornecimento de drogas. Durante o processo judicial, seus advogados negociaram um acordo de confissão de culpa. Polanski se declararia culpado de uma acusação menor em troca de uma sentença reduzida. Ele passou 42 dias em prisão estadual para avaliação psicológica. Parecia que o caso seria encerrado em breve. Mas quando o juiz insinuou que poderia mudar os termos do acordo e impor uma sentença muito mais dura, Polanski entrou em pânico. Convencido de que seria traído, tomou uma decisão radical. Na noite anterior à sua sentença, ele embarcou em um avião para Londres e, em seguida, voou para Paris. Ele nunca mais voltou aos Estados Unidos. Desde então, ele se tornou um fugitivo da justiça americana. Na França, ele foi recebido como um artista perseguido. Continuou trabalhando, protegido por leis que impediam sua extradição. Em 1979, ele estreou Tess, inspirado no romance de Thomas Hardy. Era uma história de inocência corrompida que ele dedicou à memória de Sharon Tate. O filme foi um sucesso internacional, ganhando 3 Oscars. O cinema continuava a lhe dar tudo que a vida havia tirado. Mas a controvérsia nunca o deixou. Enquanto seus filmes triunfavam na Europa, seu nome permanecia proibido nos Estados Unidos. Após a estreia de Tess, Polanski começou lentamente a reconstruir sua reputação dentro do cinema europeu. O filme foi visto como uma espécie de catarse pessoal, uma tentativa de redenção através da arte. Nele, ele retratava a pureza corrompida, a inocência devorada por um mundo cruel. Alguns críticos disseram que o reflexo de Sharon Tate podia ser visto no rosto da protagonista. O diretor, incapaz de aceitar a perda, a havia transformado em uma figura imortal dentro de sua filmografia. Era sua maneira de dialogar com a morte, de controlar uma dor que nunca o abandonou. Ao longo dos anos 80, Polanski continuou trabalhando intensamente. Ele filmou Piratas, Frantic e Bitter Moon, alternando entre gêneros, embora sempre sob a mesma atmosfera de ameaça e desejo. No entanto, não importa quantos prêmios ou elogios recebesse, a sombra do passado seguia por toda parte. Em toda entrevista, alguém mencionava o caso que o havia tornado um fugitivo. Em toda estreia, um grupo de manifestantes lembrava o que havia acontecido em 1977. O diretor parecia condenado a viver com sua própria dualidade: gênio e pária, vítima e agressor, aplaudido e execrado. Ainda assim, seu talento permaneceu intacto. Em 2002, ele estreou O Pianista, The Pianist, um filme que muitos consideram sua obra-prima. Baseado nas memórias do músico judeu Władysław Szpilman, narra a luta de um homem para sobreviver ao Holocausto. O filme foi recebido com ovações em Cannes, onde ganhou a Palma de Ouro, e mais tarde conquistou 3 Oscars, incluindo de melhor diretor. Para o público, era impossível não ver uma autobiografia subjacente em um pianista, uma criança escapando da morte, um artista marcado pela guerra, um sobrevivente buscando sentido em meio à destruição. Foi seu retorno triunfal, mas também sua confissão mais profunda. Apesar desse reconhecimento, Polanski não pôde comparecer à cerimônia do Oscar. Se pusesse os pés em solo americano, seria preso. Essa ironia se tornou um símbolo de toda a sua vida. O cinema lhe oferecia consagração, enquanto a realidade o mantinha exilado. Na França, ele foi aclamado como um herói. A mídia o celebrava como um sobrevivente que havia transformado seu trauma em beleza. Mas nos Estados Unidos, o caso permanecia aberto, congelado no tempo como uma ferida que nunca se fechou. Em 2009, quando viajou para a Suíça para receber uma homenagem, a história deu outra reviravolta inesperada. A pedido das autoridades americanas, a polícia suíça o prendeu no aeroporto de Zurique. Ele tinha 76 anos. Passou várias semanas na prisão antes de ser transferido para sua casa em Gstaad, onde permaneceu em prisão domiciliar por meses enquanto sua extradição era debatida. O mundo se dividiu novamente.
Alguns exigiam justiça, outros defendiam-no como um homem idoso que já havia sofrido demais. Diretores, atores e produtores assinaram cartas públicas exigindo sua libertação. Entre eles estavam grandes nomes como Martin Scorsese, Tilda Swinton e Pedro Almodóvar. Mas essa solidariedade, que em outros tempos poderia ter sido um sinal de respeito, tornou-se uma fonte de controvérsia. Finalmente, as autoridades suíças negaram a extradição, citando irregularidades no processo original. Polanski recuperou sua liberdade, embora soubesse que essa palavra não significava o mesmo para ele. Ele continuou vivendo na França, cercado por um silêncio incômodo. Toda vez que ele estreava um filme, o debate ressurgia. Para alguns, ele era um artista que havia pago sua dívida com a justiça e merecia continuar criando. Para outros, sua liberdade era prova de que o poder no cinema sempre protegeu os seus. Em 2011, Carnage, uma adaptação teatral sobre dois casais que se confrontam por causa de uma briga de crianças. O filme parecia falar sobre ele mesmo. Pessoas que se acreditam civilizadas, mas que revelam sua verdadeira natureza assim que se sentem ameaçadas. Em 2013, veio Vênus em Fur, uma história de manipulação e desejo que voltava aos temas que o obcecavam desde o início. Seu cinema havia se tornado mais íntimo, mais teatral, mas também mais consciente do monstro interior que todos carregam. Então, o mundo mudou. Em 2017, com a ascensão do movimento Me Too, a indústria do entretenimento começou a revisar décadas de abusos, silêncios e cumplicidade. Histórias antigas ressurgiram, e o nome de Roman Polanski reapareceu com força. Várias mulheres o acusaram de agressões que ocorreram entre os anos 70 e 80. A mais ressonante foi a de Valentine Monnier, que alegou que Polanski a havia agredido e estuprado em 1975, quando ela tinha 18 anos. Embora a lei francesa já não permitisse um julgamento, seu depoimento reacendeu o debate público. As reações foram imediatas. Alguns festivais retiraram retrospectivas dedicadas ao diretor, e a Academia de Hollywood, que anos antes o havia premiado com o Oscar, o expulsou oficialmente junto com Bill Cosby. Polanski respondeu dizendo que era vítima de um linchamento midiático, que o sistema precisava fazer dele um exemplo para acalmar sua própria culpa. Mas o clima cultural já não era o mesmo. As vozes das vítimas estavam sendo ouvidas, e a ideia de separar o artista de sua obra estava começando a desmoronar. Ainda assim, Polanski não parou de filmar. Em 2019, ele estreou O Oficial e o Espião, uma recriação do caso Dreyfus. O escândalo de um oficial francês injustamente acusado de traição por ser judeu. A escolha do tema não passou despercebida. Muitos viram o filme como uma metáfora de sua própria situação, um acusado tentando provar sua inocência diante de um sistema que o condena antecipadamente. Os críticos elogiaram o filme por sua precisão técnica e poder narrativo, mas o público reagiu com divisão. Na França, protestos acompanharam todas as exibições. Alguns cinemas cancelaram as sessões devido a ameaças e boicotes. Polanski ganhou o Grande Prêmio do Júri em Veneza, mas sua vitória foi recebida com vaias e protestos nas ruas. O debate atingiu seu ponto máximo em 2020, quando o Prêmio César o indicou em 12 categorias. Quando sua vitória para melhor diretor foi anunciada, várias atrizes deixaram a sala em protesto. Foi um momento simbólico, aplausos e rejeição coexistindo no mesmo lugar, arte e moralidade colidindo em frente às câmeras. Polanski não compareceu à cerimônia. Já sabia que sua presença geraria mais barulho do que seus filmes. Mas sua ausência não impediu o escândalo. Com o passar dos anos, a figura de Roman Polanski se transformou em um espelho incômodo para toda uma geração. Na França, na Polônia, em Hollywood, seu nome não evocava mais apenas talento, mas também controvérsia. Alguns continuaram a defendê-lo como um sobrevivente do horror que havia transformado seu trauma em arte. Outros, no entanto, viam nele a representação mais clara de um sistema que protegeu os poderosos por décadas enquanto as vítimas eram silenciadas. Em meio a essa divisão, o próprio Polanski parecia ter aceitado seu destino, o de um artista condenado a ser lembrado tanto por seus filmes quanto por seus crimes. Suas declarações públicas se tornaram escassas, mas quando falava, o fazia com um tom que misturava orgulho e amargura. Dizia que o mundo havia mudado, e ele era um produto de outra era, que estava sendo julgado pelas regras do presente por atos cometidos no passado. No entanto, cada vez que ele proferia essas palavras, as redes sociais e a imprensa reagiam com fúria. Não havia mais espaço para o perdão fácil ou a indiferença. O público havia aprendido a olhar além do mito.
Em muitas entrevistas, Polanski reconheceu viver com um constante sentimento de perseguição. Ele disse que sua vida havia sido uma cadeia de injustiças: o nazismo, a morte de sua mãe, a perda de sua esposa, o escândalo midiático, o exílio. Mas essa visão de si mesmo como vítima nunca convenceu totalmente. Porque, por mais dor que carregasse, ele também era responsável por decisões que marcaram outras pessoas para sempre. A pergunta sobre se o artista pode ser separado da pessoa se tornou inevitável. Podemos continuar a admirar o trabalho de alguém sabendo o que ele fez? Polanski é a personificação desse dilema. Seu cinema explora a culpa, o confinamento, o medo e o desejo, os mesmos elementos que parecem definir sua existência fora das telas. Em O Bebê de Rosemary, o mal está disfarçado de normalidade. Em Repulsion, a mente se torna uma armadilha. Em O Pianista, o horror do passado persegue até o inocente. Toda sua arte gira em torno da mesma ideia: ninguém pode escapar de seus fantasmas, nem mesmo ele. Aos seus 90 e poucos anos, Polanski vive recluso, longe dos holofotes que um dia o adoraram. Sua casa na França é uma fortaleza silenciosa, cheia de memórias, prêmios e fotografias que retratam o que foi e o que nunca mais poderá ser. Ocasionalmente, vazam imagens dele caminhando pelas ruas de Paris ou comparecendo a um jantar privado. São aparições fugazes, quase como fantasmas. Em cada uma, os fotógrafos tentam capturar mais do que um rosto envelhecido. Buscam a expressão de um homem que teve tudo e que, à sua maneira, perdeu tudo. A vida de Roman Polanski é uma colisão entre o gênio, a tragédia e as sombras das quais ele nunca conseguiu escapar. Mas se você pensa que a história dele termina na escuridão, você não ouviu o destino de Pier Paolo Pasolini, um diretor assassinado simplesmente por fazer um filme. Clique no vídeo na tela para descobrir a história completa.